Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Olha, quero te chamar para se inscrever no nosso canal e também seguir a gente nas redes sociais. E agora, nós vamos aqui juntinhos conhecer a nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral, a desembargadora Serli Marcondes, que é uma simpatia, gente, já posso adiantar para vocês. Bem-vinda! Muito obrigada. Dona Serli, a senhora está cumprindo uma agenda aí, já teve uma coletiva de imprensa, que eu fiquei sabendo que eu não pude ir, mas a nossa equipe do RD News esteve lá, a senhora está indo nos veículos de comunicação. Como que está sendo esse momento da sua carreira, ter sido eleita presidente e estar aí movimentando na imprensa, passando as informações do seu trabalho? A minha preocupação, a minha intenção é manter um relacionamento real com a imprensa, trazendo também as informações corretas, verdadeiras, para que sejam auditadas e manter esse vínculo, que vocês possam me entrevistar a hora que vocês precisarem, ou partes da minha equipe, para que vocês tenham acesso a todo o processo eleitoral com segurança, com tranquilidade. A verdade, para mim, é uma coisa muito importante e ela é simples. Falar a verdade é uma coisa simples. Então, a gente tem que providenciar que isso chegue de forma tranquila, segura, transparente e as pessoas confiem nisso. As pessoas precisam confiar. E confiar precisa saber, conhecer. Precisa me conhecer. Então, se eu sou uma pessoa que tem um comportamento que é correto, um comportamento que você vai ver eu me relacionando com os meus funcionários, com os advogados, com a imprensa, e a minha conduta é essa, gera na pessoa, no seu ouvidor, eles vão confiar nisso. Então, é isso que eu quero. Perfeito. A sua eleição foi uma eleição assim de Big Brother, né? A gente ficou meio que acompanhando ali junto a senhora com o desembargador Márcio. Como que foi isso, assim? Como que a senhora avalia esse trâmite, né? E aí chegar no resultado de uma mulher presidente? Pois é, isso faz parte do Estado Democrático de Direito. O espaço público é disputado. Então, todo mundo faz parte de um espaço e a gente se resiste entre nós. São 39 desembargadores, cada um apita o apito de um jeito. Então, tem coisas que eu resisto também, uma proposta, alguma ideia e tal. E a gente discute dentro do espaço democrático, dentro do espaço jurídico. Foi isso que aconteceu. É simplesmente um processo natural. Não tem muito isso, porque geralmente as pessoas estão mais afinadas com as propostas. Quando não estão afinadas com as propostas, tem isso que aconteceu, que já foi superado. A gente já está trabalhando nos provimentos do TRE, cada um fazendo o seu papel, cada um tratando de desenvolver o que a gente precisa desenvolver. Nós demoramos para resolver isso. A gente já está atrasado 1 mês e pouco com relação às metas que nós temos que alcançar. Nem mais pensamos sobre isso. Já superado. Mas assim, dê aí uma fofoquinha de bastidor. Quando começou ali essa questão da eleição, como que a senhora ficou? A senhora ficou, será que eu vou conseguir? Porque todos vocês têm uma trajetória, né? Então fica ali aquela questão das trajetórias de cada um. Passa um filme. Certeza absoluta. Não, se eu não tivesse certeza absoluta disso, do resultado, eu não teria entrado. A senhora entrou para brigar. Exatamente. Porque eu estudei as possibilidades. Eu me preparei para aquilo. Legal. Entendeu? Eu verifiquei. Eu não fui no oba-oba, não. E eu ainda perguntei para minha filha e para minha neta, vai acontecer isso, isso, isso. Vocês estão preparadas para dar certo, para dar errado, para dar mais ou menos certo? Então, tipo assim, é um conjunto de coisas. Eu levei em consideração todas as coisas. Porque o que eu faço tem um impacto na minha filha, tem um impacto na minha neta, tem um impacto nos meus funcionários do tribunal. Conversei com os meus funcionários. Conversei com os do Tribunal Regional Eleitoral, que trabalharam diretamente comigo na outra gestão. Então, não é uma coisa assim, não. É uma coisa consciente, preparada, estudada. E eu alcancei o objetivo daquilo que eu me preparei, entendeu? E eu recomendo que todas as mulheres façam isso quando vocês quiserem alguma coisa. Verifique se pode. Verifique a legislação. Se preparem para alcançar aquilo que vocês querem. Porque é possível. Tanto é possível que aconteceu.
E também não gera grandes desgastes. Não quero ter inimigos. Simplesmente o exercício de um direito dentro do sistema legal. Então, tem várias coisas que precisam ser colocadas para as mulheres, que elas entendam isso. Entendeu? Que precisa se preparar. Entendeu? A senhora falando sobre isso, dessa questão de a senhora ter consciência de que para a mulher sempre é mais difícil, né? Não adianta. E a senhora se preparou para isso, preparou as pessoas que a senhora ama, a sua família, para esse embate. A Gazeta chegou a publicar uma matéria que eu achei muito interessante. Ela falou que 100% das indicações para as vagas de jurista no TRE ainda são masculinas. Exatamente, para você ver a resistência. Para você ver a resistência e verificar que as mulheres não querem ocupar certos espaços. É que está ali disponível. Então, precisamos ter informação, precisamos discutir. Na época da desembargadora Maria Aparecida e eu como corregedora, ela como presidente, nós fizemos várias rodas de conversa com as mulheres para discutir esse espaço. Tanto que a gente saiu de uma vereadora para 8. Então, houve uma melhora nisso. Mas é um processo em construção. Cada dia, um passozinho e a gente vai indo. Porque da mesma maneira que a gente melhora a nossa participação, a desinformação e a resistência aprofunda. Então, o tipo de machismo, o tipo de discriminação, ele aprofunda também. Então, a gente tem que estar entendendo o que está acontecendo. E isso é uma discussão eterna. Quanto à vida é vida. Eu tenho uma vida maravilhosa em relação à minha avó, a minha bisavó. Sim. Entendeu? Eu tenho uma vida maravilhosa. Agora, eu te pergunto, como que vai ser para minha bisneta, a tataraneta? Ela vai dizer, nossa, minha avó passou por isso, minha bisavó passou por isso. Entendeu? Eu tenho que pensar no futuro, prospecção de futuro. E trazer coisas reais, não falácias. Trazer processos reais, evolutivos, civilizatórios. Entendeu? Não é simplesmente, porque eu quero. Não se trata disso. É um movimento político mesmo. Eu sou uma representação das mulheres. Eu tenho recebido flores por onde eu vou. Tipo assim, depois que aconteceu isso, ganhei muitas flores, muitos abraços de várias mulheres, que me deixa muito preocupada, porque eu tenho que ter uma postura que as represente sempre. Então, estou feliz, estou ótima, mas eu estou muito atenta com todos os meus passos daqui para frente, até terminar a gestão. Então, é um senso de responsabilidade muito grande. Estou sempre aberta para estar ouvindo todo mundo, principalmente as mulheres, todas que estão me entrevistando. Eu vejo que tem mais mulher do que homem, que me agrada profundamente isso. Eu tenho que estar representando essas mulheres, esse espaço público, com responsabilidade, com seriedade. E eu queria saber da senhora, agora a senhora já está lá na sua função, já está por dentro de tudo, qual que é o maior desafio do TRE hoje, tipo, para a eleição de 2026? Qual que é o desafio que você vai, Grace, a gente está trabalhando isso aqui? Nós temos vários no processo tem várias crises. Cada crise ela é atacada com uma resolução do TRE. Então, por exemplo, agora a gente está cancelando 102 mil títulos de eleitores que não votaram ou que não regularizaram a sua situação. Então, tipo, neste momento, é resolver essa questão dos 102 mil títulos que estão cancelados. Tem que saber o que foi que aconteceu. Eu tenho que ir atrás dessa questão. Então, tem todo um sistema aí. Daqui a pouco a gente vai ter outra crise. Então, tem o efeito de uma outra resolução. Então, tudo que diz respeito ao processo eleitoral é importante. Nada é mais importante. Tem a questão de fake news, tem a questão das facções, tem a questão do próprio eleitor, da mudança de lugar do eleitor. Tudo isso é importante. Da estrutura da eleição, da biometria, tudo é importante. Não dá para dizer esse é mais ou esse é menos. Eu tenho 300 funcionários. 300 funcionários. E no dia da eleição funciona 50 mil pessoas. Então eu tenho que treinar isso tudo. Eu tenho que fazer com que esse sistema seja viável e confiável. E ele monta e desmonta.
E se eu tiver segundo turno, eu tenho que fazer tudo em 30 dias, ou menos de 30 dias. Então, é um processo que tudo tem que ter muita atenção, mas sem estresse, porque a gente tem conhecimento do processo, a gente tem experiência e a gente sempre entrega o produto. Esses últimos anos, nunca tivemos um problema de eleição. Nosso estado não tem essa característica, graças a Deus. Ô, desembargadora, tem coisas que o povo fala assim pra mim que eu fico chateada. Eu fico, Maria, de novo esse assunto. Eu queria saber se a senhora fica chateada, se a senhora, Serli, quando o povo vem com essa conversa de voto impresso. Você fala, ai meu Deus. Tipo assim, eu não consigo nem imaginar o que aconteceu 30 anos atrás, entendeu? Tipo assim, eu fico olhando pra pessoa, assim, eu acho engraçado, assim, nossa, você quer isso? Você quer voltar a viver as condições de 30 anos atrás? Tipo assim, imagine se não tivesse avião. Como que você vive sem avião hoje? Sem antibiótico, sem vacina, ou sem um podcast? Tipo assim, você não tem condições, é evolutivo. Tipo assim, você não tem condições nem de pensar. No entanto, eu respeito as pessoas por quem elas são. Eu considero que elas têm direito de pensar isso. Mas ela não pode condicionar o pensamento dela ao processo evolutivo que eu vivo na atualidade, que eu não posso negar. Tipo assim, eu tenho crianças que estão muito mais avançadas, entendeu? Eu tenho uma regulação das big techs, não sei o quê, em andamento. Não tem como negar isso. Quando você está no máximo do processo civilizatório, você tem uma legislação que aparece para regular aquilo. Porque teve uma discussão, porque teve embates, os diferentes grupos discutiram, chegou na regulação, a lei pacifica. Dá para entender você não ter código eleitoral, não dá para entender você não ter código do trânsito, não dá para entender você sem o ECA, sobre a lei do idoso. Nosso processo legislativo é tão maravilhoso, a nossa sociedade ela é tão forte em legislações boas, que a gente é muito mais avançado que muitos estados democráticos pelo mundo. Então, tipo assim, acho incrível a fila de prioridades. Está cada vez mais percebendo, o autista tem um lugar para o estacionamento dele, porque essa criança precisa de um tratamento diferente. Essa mãe que anda com essa criança por aí, ela não pode estar numa outra fila, entendeu? Uma criança que entra em crise, ela não tem com quem deixar, não tem gente para cuidar dessa pessoa. Então, tipo assim, o processo evolutivo, ele é dinâmico, ele é vida pura. Aí quando vem com o voto impresso? Tipo assim, é um retrocesso. No entanto, quanto mais amor, mais desamor. Então, cada energia tem a sua contra-energia. Você tem que entender a contra-energia. Não dá para negar. Não dá para negar que essas pessoas não existem. Mas você não pode contemporaneizar o que elas estão falando. Se escuta. Leva a informação. Até que ela se dê conta disso. Se sinta segura dentro desse processo. Então, é aí a questão da informação. Por isso, o relacionamento com a imprensa. Diferentes classes de comunicação, televisão, rádio, podcast, as mídias sociais que são super importantes, as outras mídias, esses elementos que compõem a nossa sociedade precisam estar ativos para produzir crescimento. Embora não dê para acreditar, não crescimento promove crescimento. Quanto mais nega, mais aprofunda a positividade daquilo que a pessoa quer negar. Então, é o contrário do que todo mundo pensa. Então, quanto mais está negando, mais você está efetivando. Você acha que é natural vir essas opiniões sobre a questão do voto impresso? É natural. De duvidar do resultado das eleições? Sim, pouca gente. Na nossa relação de Mato Grosso, 80-20. 80% das pessoas concordam. Com o quê? Com o resultado das eleições. 80%. Só 20% que não comparecem. É histórico isso. E é auditável. Então, tipo assim, é por conta de fake news? Não. As pessoas que não vão votar, historicamente, é 20%. E 10% votam e querem anular e querem votar em branco. Então, eu tenho 30% de pessoas que não concordam. Mas isso faz parte do sistema.
70% concordam, vão lá e votam e tem o resultado. Então dizer, mas por que as pessoas não estão indo votar? Isso é histórico, é cultural. Então não tem nada a ver se é com fake news, se é por conta da urna, se é por conta disso. Não, culturalmente tem uma classe de pessoas que não querem votar. Mas a senhora se preocupa com esse número, tem medo de crescer? Porque o Brasil está muito polarizado ainda, né? E aí acaba que às vezes as pessoas se cansam. Não acho. Mudam as pessoas que se cansam, entendeu? Não, porque historicamente é esse número. Entendi. Agora sim, na última eleição, surgiu um tema que tipo, já transitava nos corredores assim, das eleições, na Casa Legislativa, na política. Mas na eleição agora municipal, veio à tona de ganhar púlpito mesmo, né? Que é essa questão de organizações criminosas dentro das eleições, dentro da política, políticos que são envolvidos com crime organizado, saindo aí candidatos e tendo as candidaturas depois repudiadas. Como que o TRE pode filtrar? Porque eu imagino como que deve ser rigoroso para uma pessoa se candidatar, né? Aquela questão de documentação, de checagem. Como que vocês vão trabalhar isso? Na minha compreensão, o TRE fala sobre as questões legais. As questões legais, o processo legal. Tudo que é contra o processo legal, o procedimento, ele tem uma reação. Que é prevista, a reação do TRE é prevista em legislação, que são as cassações. Então, se ficou regulado, ficou lá no processo que isso aconteceu, é cassação. Simplesmente assim. Então, eu não me preocupo com isso. Porque dentro do sistema eleitoral, isso fica por conta da corregedoria e dos membros do pleno do TRE. Não é ser o conjunto do pleno. Então, o conjunto do pleno se manifesta dessa maneira, legal. Se chegar a comprovar no processo que essa pessoa teve essa candidatura desse jeito, será cassada. Então, não tem preocupação nenhuma. Isso já aconteceu com diversos outros tipos de assunto, que sempre era uma novidade e sempre teve o rechaço por parte da Justiça Eleitoral. Mas assim, vocês não ficam preocupados com essa questão dessas pessoas ainda conseguirem até se eleger, só que quando chega lá no final, né, pelo menos, mas diz que tem informações que tem pessoas que foram eleitas que fazem parte desse sistema. Vocês que são aí guardiões da democracia, da questão eleitoral. Eu sei que, Grace, a alçada é um pouco mais para lá, mas vocês, como pessoas que trabalham com isso? É um sistema. Isso tem mais a ver com o Ministério Público, mais a ver com delegacia. E chega o processo para nós, a gente julga. O que nós fazemos? A gente faz informação. A gente leva para a população informação. Cuidado com o candidato que você vai votar. Procure saber de onde ele vem, o que está acontecendo. Isso é um produto que o TRE faz. Essa informação. A gente combate isso com informação. Tem preocupação? Sim, todo mundo está preocupado com tudo o tempo inteiro. A gente não fica sem fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa segurança por conta das nossas atitudes com relação às resoluções do TSE. O TSE determina essas resoluções que fazem com que o processo seja seguro. Toda vez que sai uma resolução do TSE, é aberta uma audiência pública. Todos participam. Políticos, advogados, juízes, promotores de justiça, delegados, imprensa, associações, sindicatos, TCE, TCU, toda parte da estrutura social está ali, é super debatida, terminou a audiência pública, esse conteúdo é levado no pleno do TSE, é votada a resolução e ela é praticamente transferida para todos os tribunais regionais eleitorais imediatamente. É quando o coração bate, o sangue chega até no dedão do pé, até na parte da cabeça. É a mesma coisa. Imediatamente gera um efeito. Tudo que acontece dentro de todas as zonas eleitorais, por isso que a justiça eleitoral brasileira é a melhor do mundo. É incrível quando você estuda esse processo, quando você estuda o direito eleitoral, você fica
maravilhado, porque te dá segurança. O último juiz eleitoral, ele recebe praticamente na hora a informação e ele se posiciona. Então, todo o processo eleitoral é feito com resoluções editadas pelo TSE e nós cumprimos imediatamente, o que nos dá segurança. A gente se prepara, está todo mundo se preparando para isso. Na eleição passada já aconteceu isso, nessa aqui a gente está se preparando também. E vem as resoluções para cada assunto, bem técnicas, possíveis de serem colocadas em práticas e que geram efeito. O que gera o efeito é que essas candidaturas que elegeram, as pessoas perderam o seu cargo. Entendeu? Então significa que é eficiente e que todo mundo concorda. A resposta foi dada, né? Foi dada imediatamente, vai continuar. Se aperfeiçoa o crime organizado, aperfeiçoa a legislação de combate. Perfeito. Para 2026, a eleição, todo mundo já está falando da eleição em 2026, né? Como que vocês estão já estão trabalhando para esse pleito? Vai haver alterações? O TSE tem algumas mudanças que vocês já estão sabendo? Então, todas as resoluções do TSE estão no site do TSE, nós temos acesso a todas, estamos colocando em andamento. Agora a gente está tratando dos 102 mil títulos cancelados. Essa é a nossa preocupação atual. Essa é a preocupação de vocês, esses títulos. Vocês querem saber o que foi que aconteceu, onde está? Onde estão essas pessoas? Elas existem, elas morreram, elas mudaram, elas estão sem dinheiro. Para ir votar? Para ir votar, entendeu? O que foi que aconteceu? Uhum. A gente tem que ir atrás. Eu estabeleci dentro do Tribunal Regional Eleitoral uma comissão com a Cristiane Manzano e mais alguns outros funcionários para ir atrás desses eleitores. Para a gente verificar, fazer uma busca ativa, no máximo possível, para verificar o que foi que aconteceu. Se é só uma questão de pagar multa, ou se é alguma questão de mudança de endereço e a pessoa não teve condições, ou porque não funcionou o e-título, ou porque caiu naquela região o site. Aí eu tive um problema de internet ali e essas pessoas não conseguiram fazer isso. Então eu tenho que trabalhar isso. Então nós estamos preocupados neste momento com isso. A senhora repete o número para mim? 102 mil. 102 mil estado. 102 mil títulos foram cancelados no estado de Mato Grosso. No estado. Eu tenho 2.600.000 eleitores. Bastante. Então só 100 mil é nada. Mas é um número grande pelo número de funcionários que eu tenho. Eu tenho 300 funcionários. Então que eu tenho que avalizar, verificar item por item. Verificar isso. Se a pessoa não aparece, mesmo que está cancelado, está fora. Entendeu? Mas tem pessoas aí que não é, ele esqueceu, ele não conseguiu chegar no dia. Aí tem que ir lá pagar R$3,60. Tem gente que não tem R$3,60, entendeu? Que mora nas longe, regiões. Não tem acesso também. Exatamente. Então tem toda essa sistemática que tem que ser colocada em prática. E a gente coloca isso em prática. E a biometria, desembargadora, como que tá? Porque a biometria foi mágico quando começou, eu lembro. Mato Grosso é bem longínquo, né? Tem cidades muito distantes. Como que tá essa biometria aqui? Maravilhosa. De cada 10 eleitores, só um não está biometrizado no Mato Grosso. E esse também faz parte da corregedoria. O desembargador Marcos Machado tem... o projeto dele é alcançar 100% dos eleitores. E o que cabe a mim é dar todas as condições para ele conseguir fazer a biometria. Então, nós temos 87% do eleitorado, desses 2.600.000 biometrizados. Então, eu preciso achar poucas pessoas, de 87% para 100%, aí você faz a conta, que significa de 10, que falta a gente localizar. Marcos Machado vai localizar. Eu confio muito nele, porque eu sei que ele é forte, entendeu? Ele vai localizar essa pessoa e vai biometrizar. Ano passado, nós recebemos do ministro Raul Araújo elogios, porque nós fomos o único estado que conseguiu fazer 7% da biometria. O único estado no Brasil. Nós ganhamos todos os prêmios nacionais. Agora eu tenho certeza que o Marcos Machado vai ganhar 100%. Vai ganhar, falta só esse aí, né? Só falta esse ele vai achar. Prepare-se. É a missão dele, né? É a missão dele, ele vai conseguir com certeza. Olha,
A senhora é uma simpatia. Eu desejo muito sucesso, que a senhora tenha aí um ótimo mandato, não sei se é assim. É mandato. Mandato, uma ótima eleição. E que depois a gente possa voltar aqui para falar que tem mulheres juristas no TRE, né? Espero que elas apareçam, que a OAB mande mulheres, que venham juízas. Vai substituir daqui a um pouco tempo 2 juízes estaduais, que venham mulheres, quem sabe. E eu quero agradecer o convite, porque é isso, eu quero um relacionamento verdadeiro, assim, que você me conhece, eu te conheço, saber pelo nome das pessoas, tem que ter um nome essa pessoa. Estou lá à disposição. Dúvidas, venha conversar comigo, se tem alguma notícia extraordinária, que você meio que, será que é isso mesmo? Vem conversar comigo, conversa com o Dino, vamos lá ver o que é que está acontecendo. A gente precisa se unir aí, né? Precisa. E a verdade é muito melhor do que a desinformação ou colocar uma dúvida. Vamos investigar. Estou pronta para isso. A senhora quer deixar um recado para o eleitor? Eu queria que a senhora deixasse um recadinho para os nossos eleitores, principalmente esse pessoal aí que talvez o título aí está cancelado. A minha fala para vocês é: confiem na justiça eleitoral, estejam indo no cartório eleitoral para resolver a sua situação. Aproveite que agora não tem ninguém, não tem fila, não tem nada. Tire um dia, vá lá, resolva. Você não vai gastar nem 10 minutos para você resolver a sua situação. Saia da parte escura, venha para a luz. O TRE quer receber você e regularizar a sua situação, para que você esteja preparado para o próximo pleito, que é muito importante. Nós precisamos estar preparados para a próxima eleição, uma eleição muito importante. Então eu tenho que ter eleitores conscientes da sua posição durante esse processo. Você faz parte disso, você é a pessoa mais importante. Você tem que dar a sua contribuição para a sociedade votando. Então vamos lá regularizar, nós estamos aí disponíveis. E continue confiando no sistema eleitoral brasileiro, né? Nós temos o melhor sistema do mundo. É invejável o nosso sistema. Nunca tivemos, desde que a urna apareceu, 29 anos, uma eleição cancelada. Nunca teve. Isso mesmo. Mesmo com todo o pessoal querendo inflamar ou colar uma desinformação a esse processo, nenhum candidato quer votar no papel. Nenhum. Ele quer isso, quer ser rápido, quer que o negócio seja funcional, funcione. Obrigada, viu, desembargadora, e sucesso para a senhora. Parabéns pela sua conquista, que eu imagino que não foi fácil. Faz parte. Obrigada também. Gente, olha, quero agradecer vocês por ter ficado com a gente e quero dizer que a desembargadora Serli, ela tá com uma vozinha um pouco assim, que ela tá trabalhando muito, você viu que teve o frio aí, então ela não tá bem, essa não é a voz dela, tá? Mas ela não quis deixar de vir no podcast, inclusive é o primeiro podcast que ela vem, eu tô me achando, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, segue o TRE também nas redes sociais, porque lá você vai ter as informações quando você quiser tirar alguma dúvida ou atendimento. Um abraço para você e até mais.